Oi, pessoal. Enfim, vocês já tiveram até agora vários encontros aí com o Ariel. Então, esse vídeo eu vou começar pedindo para vocês fazerem um teste, porque acho que um dos últimos exercícios que vocês fizeram no último vídeo foi refletir sobre se é fácil ou não ser andragógico, né? Então, a gente tem alguns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem agora e aí refletissem um pouquinho depois sobre como é que vocês fizeram eles, tá? Então, o primeiro deles é assim, eu gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento, né? E levassem a mão de vocês até o pé. Fizeram? É para fazer do primeiro jeito que vem na cabeça, tá? Vamos para o segundo teste agora. Então, eu quero que vocês peguem uma folha de papel, se não tiver uma folha aí perto, imagine como você faria, tá? É, Pega essa folha de papel e o desafio agora é deixar ela em pé sobre a mesa. E aí, como é que foi que você fez? Né? A gente faz esses exercícios porque, como nós brasileiros, né, nós fomos criados dentro de um modelo de pedagogia tradicional, ou seja, a maior parte de nós teve um professor em cima de um tablado, foi avaliado por provas, teve matérias divididas, né? Tinha a hora da matemática, a hora do português e tudo mais. O nosso cérebro gravou esse modelo, né? Então, a tendência que a gente tem de repetir esse modelo, ele é muito forte, né? Então, quando a gente fala sobre andragogia, fala muito de padrão, né? E realmente ele não é fácil, não é um modelo fácil de ser seguido. Por quê? Porque envolve uma quebra de paradigma, né? Então, essa quebra de paradigma é mudar a forma como a gente vê as coisas, né? E como a gente faz as coisas. Então, a nossa primeira tendência, quando vai dar uma aula, ou a gente está lá, quando o professor dá um seminário para que a gente apresente para o resto da turma, a gente tem a tendência de reproduzir um modelo que a gente conhece, que é um modelo de pedagogia tradicional. Então, por isso, ser andragógico, né, é mais complexo até do que parece, porque envolve esse questionamento. Então, você como mentor, na hora que tiver ali com o mentorado, vai ter que ter uma postura andragógica, né, para empoderar esse empreendedor, para que ele tome suas próprias decisões, né, questionar ele, saber o que realmente ele quer aprender, né, qual é a necessidade do negócio dele, e aí sim construir conhecimento a partir disso, tá? E aí, encerrando essa parte sobre a andragogia em si, uma das posturas que a gente pede para que todos os facilitadores, todos os mentores tenham, são as posturas que o Carl Rogers trouxe para a gente, né? Então, quem que foi o Carl Rogers? Ele é da linha do humanismo, então ele é psicólogo, ele foi formado em psicanálise, né? E durante o processo dele de uso da psicanálise, ele começou a questionar várias coisas, né? Então, ele não via aquela pessoa que estava na frente dele como um paciente, uma pessoa doente que precisava de ajuda. Ele via aquelas pessoas como capazes de resolver seus próprios problemas e ele como um facilitador e um questionador para que essa pessoa conseguisse chegar nas suas próprias respostas, né? Então, ele e muitos outros, né, fundaram, enfim, criaram uma nova linha dentro da psicologia chamada humanismo. E ele, principalmente, usava o que ele chamava de abordagem centrada na pessoa, né? Então, uma das frases que ele usa nos livros dele é essa, né? Se eu deixar de interferir nas pessoas, elas se encarregarão de si mesmas. Se eu deixar de comandar as pessoas, elas se comportarão por si mesmas. Se eu deixar de pregar as pessoas, elas se aperfeiçoarão por si mesmas. E se eu deixar de me impor às pessoas, elas se tornarão elas mesmas. Então, o que o humanismo traz é isso, né? De que o ser humano ele é capaz, né? Ele consegue resolver seus problemas.
E o nosso papel é fazer as perguntas certas, né? Então, o Carl Rogers, ele não atuava só com análise clínica, né? Ele trabalhava com grupos também, ele conhecido como facilitador, né? Então, a gente trouxe os princípios da abordagem centrada na pessoa para a postura tanto dos facilitadores quanto dos mentores. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre esses princípios, tá? Então, para vocês saberem um pouquinho, a abordagem centrada na pessoa, o foco ele é o indivíduo, né? Não é o problema. Então, o objetivo não é resolver um problema particular, mas ajudar aquele indivíduo que está ali a crescer, né? De modo que ele possa enfrentar o problema que está acontecendo naquele momento e que aí ele aprenda a enfrentar e a resolver outros problemas que venham a acontecer na vida dele, né? Então, é um trabalho de empoderar mesmo essa pessoa. E aí ele fala sobre os três princípios, né? O primeiro deles é a visão empática, o segundo é a autenticidade e o terceiro é a aceitação incondicional. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses. Então, o que é a visão empática? E aí até convido vocês a pensar um pouquinho sobre o que é visão empática. Né? Assim, a primeira coisa normalmente que vem na cabeça, né, aquela coisa de se colocar no lugar do outro, certo? Então, se colocar no lugar do outro não necessariamente é visão empática, né? Então, o que se fala sobre empatia, essa visão empática que o Rogers nos traz, ela fala sobre entender o outro, né? Então, assim, se você fosse aquela pessoa, você teria tomado exatamente a decisão que ela tomou, né? Então, e por quê? O que te levou a tomar aquela decisão, né? Isso é visão empática, é procurar entender o contexto do outro e o porquê ele age como ele age, né? E aí, sim, fica mais fácil você interferir, né? Então, assim, se eu fosse você, eu faria isso, não é visão empática. Isso é você, né, tomando a decisão pela pessoa sendo você. Então, quando a gente está trabalhando com um empreendedor, tem que prestar bastante atenção nisso, né? Por que ele está fazendo as coisas da forma como ele está fazendo, tá? O segundo princípio, só um pouquinho, a autenticidade. Então, pense aí um pouquinho sobre o que você acha que é autenticidade, né? E vamos ver se bate aqui com o conceito, com o nosso conceito. Principalmente dentro da aliança, a gente trabalha muito, obviamente, com facilitadores, com pessoas que atuam em turma, né? Vocês não vão estar fazendo isso, vocês vão estar atendendo individualmente um empreendedor. A autenticidade, ela precisa vir da forma como vocês agem normalmente, né? Então, se você é uma pessoa que tem um linguajar mais jovem, né, que fala gíria e tudo mais, mudar isso só para ter a mentoria significa que você está diminuindo a tua autenticidade. Então, ser autêntico é trazer o que você é e aquilo que você sente. Então, por exemplo, o empreendedor está tendo vários encontros com você, e aí já é o terceiro encontro que você está tendo com ele, e ele não executa as atividades que ele colocou no plano de ação, por exemplo, né? E isso faz você se sentir mal, né? Faz você ficar com raiva, ou ficar frustrado, ou achar que o seu trabalho não está funcionando para nada, né? O teu apoio. Usar a autenticidade é poder trazer isso também para o empreendedor, para ele também entender como você se sente, né? Com as ações e com o processo que está acontecendo ali. Então, trazer as suas emoções autênticas também para dentro das mentorias ajuda ao processo ficar mais humano e o empreendedor criar vínculo com você também, né? Então, o vínculo dentro do processo de mentoria, ele é muito importante, ele depende muito da autenticidade. O terceiro princípio é aceitação incondicional. Então, para eu falar um pouquinho sobre aceitação incondicional, eu vou passar para vocês um vídeo
e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito. I think I was always misunderstood. People just didn't seem to like me. I think I annoyed them. I got on their nerves. I don't know why. That's just the way it was. Yeah. Maybe I was too intense. Maybe I came on too strong. I don't know. I really can't say. Yeah, it was lonely. Really lonely. But you get used to it after a while. And then, one day, everything changed. Somebody finally accepted me for what I am. Since I've got this job, life is completely different. I finally feel useful, good at something. Então, né, o vídeo ele fala um pouquinho sobre aceitar o outro como ele é, né? Então, o vídeo ali era o vento, né, representado por uma pessoa ali que estava incomodando todo mundo ali, ninguém queria ele por perto, até que alguém aceitou ele pelo potencial dele, né, pelo potencial bom dele. Então, o que a gente fala sobre as pessoas e sobre os empreendedores que a gente atende é que todos têm potencial, né? Todos. Pode ser que não tem todas as características empreendedoras logo de cara, né? Mas que pode-se sim desenvolver essas características e existe algo que aquele empreendedor é realmente bom. Então, como mentores, a gente precisa acreditar no potencial do empreendedor que está ali com a gente, né? E aceitar ele da forma como ele é, as limitações que ele tem, procurar incentivar para que ele desenvolva competências empreendedoras e também potencializar aquilo que ele demonstra que tem já de características que dão resultado para o negócio dele. Então, usando esses 3 princípios, a gente acredita que a mentoria ela acontece de uma forma bem legal e o vínculo que vai se formar entre você e o empreendedor vai facilitar o processo de desenvolvimento desse empreendedor. Então, é para procurar ficar atento, né? Então, além dos princípios do Carl Rogers, tem uma outra teoria que a gente usa e que é muito importante também, que se chama triângulo dramático, né? O triângulo dramático, ele é um esquema, né? Onde que existem 3 personagens, que são esses que vocês estão vendo na imagem, o perseguidor, a vítima e o salvador, e ele foi criado pelo Karpman para descrever jogos psicológicos que acontecem, que são uma forma não saudável, né, de se relacionar com outras pessoas, né? O triângulo dramático ele faz parte de uma teoria muito maior, né, uma linha da psicologia que se chama análise transacional, e a gente traz o triângulo para facilitar a vida dos facilitadores e mentores, para não entrar em jogos bem comuns que podem acontecer durante a mentoria, tá? Então, por exemplo, o que acontece dentro do triângulo dramático? Existem esses papéis que não são reais, na verdade, né? Então, eles são um drama e as pessoas jogam esse jogo normalmente para ganhar atenção, né? Para poder
receber ali a atenção dos outros jogadores que estão naquele processo, né? Então, qual que é o tipo de jogo mais comum que pode acontecer dentro da mentoria, né? É o empreendedor se colocar como vítima e você querer entrar como salvador dentro desse processo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? O empreendedor chega e fala assim, tá muito difícil vender, tá muito difícil entrar em contato com esses clientes, com essas pessoas e tal. E aí você, ao invés de empoderar ele, fala assim, acredito que você é capaz de poder fazer isso, né? Falar assim, não, pode deixar que então eu ligo para você. Pode deixar que eu resolvo isso para você, eu ligo e resolvo e marco para você, tá? Por que é perigoso? O que acontece no triângulo, né? Que normalmente acontece uma troca de papéis. Então, o que pode acontecer? Você vai lá e aí você, por decorrência do seu trabalho, não consegue fazer essas ligações, não consegue marcar, ou então você liga mesmo e o possível cliente diz não, que não tem interesse, taranã, e aí o empreendedor coloca a culpa em você do porquê que o negócio dele não está indo bem. E aí, no fim das contas, você sai como perseguidor dessa história, né? Um outro exemplo que pode acontecer bastante é o empreendedor perguntar para você o que você acha sobre decisões estratégicas. O que você acha que eu devo fazer agora? Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por lá? Né? Pedindo para que você tome a decisão por ele. Então, isso é a posição de vítima da parte deles e, novamente, puxando o mentor para a posição de salvador, que é tomar a decisão, se fosse você, eu faria isso, né? Eu investiria nesse produto, eu alugaria um ponto na rua tal. E aí sempre existe o risco de que isso dê errado, essa decisão dê errado, e você saia como perseguidor, como culpado. Então, procurem não tomar decisões pelos empreendedores, o negócio é deles, e o nosso grande trabalho é devolver as perguntas e fazer com que eles tomem as próprias decisões. E aí as dicas finais sobre o triângulo dramático é não entrar no triângulo dramático, né? Que isso pode comprometer todo o processo, então, e ainda tem um processo de endeusamento, né, do facilitador, do mentor. Então, meu mentor é muito bom, ele veio me salvar, ele que me dá as respostas para tudo. Isso não é uma relação saudável, né? Isso é uma relação de dependência que está se formando. E aí, normalmente a gente tem uma posição mais predileta para entrar nesse tipo de jogo, né? Porque esse triângulo do Karpman, ele funciona para qualquer tipo de relação não saudável que a gente estabelece com outras pessoas, né? Então, nós, como seres humanos, a gente tem uma posição dentro desse triângulo que é a nossa favorita. Então, normalmente a gente morde a isca do jogo quando a gente está sendo chamado para aquela posição que a gente quer ocupar, né? E vocês, como estão se candidatando para serem mentores, acredito que a maior parte de vocês tem aí um fraco para entrar como salvador, né? Então, obviamente, cada um tem que refletir individualmente sobre isso, né? Mas ficar atento, principalmente quando você recebe isca para entrar em algum jogo na tua posição predileta. E agora eu queria que vocês refletissem sobre essa pergunta, né? Você tirou uma nota boa numa prova. Por que isso aconteceu? Quais são as razões do porquê você pode ter tirado uma nota boa em uma prova? Já pensaram? Então, ótimo. A gente faz essa pergunta para falar um pouquinho sobre locus de controle, né? Então, nós, né, pessoas, a gente tem, em geral, tende, né, a buscar uma explicação sobre as coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, exemplos do porquê você pode ter tirado uma nota boa. Porque você estudou, porque eu colei, né? Ou então você pode pensar, a prova estava fácil, o professor vai com a minha cara, eu dei sorte. E existem realmente dois tipos de locus de controle, tá? Existe o locus de controle interno, que é uma disposição que você tem de atribuir a si mesmo algum controle sobre as coisas que acontecem com você, tá?
E o locus de controle externo são as pessoas que creem que os esforços eles não estão sujeitos a um controle pessoal. Então, por exemplo, eu estudei, ou até mesmo eu colei, né? Locus de controle interno. Então, a pessoa atribui a ela mesma o resultado que ela teve. E o locus de controle externo é isso, a prova está fácil, o professor vai com a minha cara, eu tive sorte, né? Que não depende de você, isso. Depende de algum fator externo para que você tenha atingido o objetivo que você queria. A gente traz isso porque é bem importante que você, como mentor, incentive que o empreendedor tenha um locus de controle interno. Ou seja, questionar para ele qual é a parcela de culpa dele que ele tem sobre o resultado que ele está tendo. Né? Então, toda vez que vier assim, mas o mercado está muito difícil, no Brasil é impossível empreender, né? Então, assim, o que é possível fazer hoje para resolver essa situação? O que está dentro do seu controle e que você pode fazer diferente para ter um resultado diferente? Né? Então, puxar e fazer perguntas para que o empreendedor ele possa atribuir a ele mesmo responsabilidade sobre os resultados que ele está tendo no negócio dele. Ok, pessoal? Eu acredito que por hoje o conteúdo era esse, né? Eu aqui de novo. Então, eu acredito que por hoje o conteúdo era esse. A gente vai ver na próxima aula um pouquinho sobre o ciclo de aprendizagem vivencial, que a gente chama de CAV, que é o processo que a gente usa para fazer as assessorias e as mentorias com os empreendedores. Então, vejo você no próximo vídeo. Um beijo para vocês. Até a próxima.